Então, agora vamos implementar na nossa aplicação Paint o seguinte comportamento. Quando o usuário selecionar uma cor, o desenho que ele fizer deve ficar gravado e a hora que ele mudar de cor, um próximo traço também possa ter outra cor e não impacta a cor do primeiro. Também quero que vocês possam adicionar um botão para controlar, por exemplo, se eu quisesse apagar esse traço aqui. Então eu poderia clicar aqui em desfazer e ele apagaria somente esse último traço. Para fazer isso, é muito óbvio que a gente vai precisar de uma lista de paint e de paths. Porque se os desenhos, cada camada, layer, é composta por um path e um paint, sendo path o desenho, o gráfico que foi desenhado e o paint, as características desse desenho, então, para que eu possa ter múltiplas características, eu vou precisar fazer com que cada desenho do usuário, cada toque que o usuário faça na tela, seja colocado em uma lista, né? É o evidente. Então vamos fazer isso. Então, para começar isso, eu já tinha sugerido a criação dessas duas listas. Eu vou pegar essas duas listas e vou inicializá-las. Então, eu vou vir aqui, depois da criação do Paint, aqui ó, o Rent Paint não, mPaint List recebe New Array List. Novo Array List do tipo Paint. E aqui um novo Array List do tipo Path. mPathList. Pronto, agora eu tenho duas listas. Agora o que nós temos que fazer é que cada momento que o usuário tira o dedo da tela, esse traço seja salvado. Então você pode vir aqui e fazer esse código aqui, mas você teria que ficar replicando, porque, por exemplo, quando muda de cor, eu também tenho que fazer isso, porque senão vou afetar o pente corrente. Então eu tenho um problema, né? Então, para resolver esse problema, o que a gente pode fazer? Fora que falta renderizar o onDraw, tem que renderizar agora não só o atual, mas ele vai ter que renderizar todos. Aqui tá faltando até, por acaso eu apaguei ele aqui, ó. Canvas.drawPath. Corrente estava dessa forma, né? Paint, corrente paint. Pronto. Então, eu vou ter que alterar aqui, fazer um laço de repetição para renderizar o que está na minha lista agora. Então, vamos lá. Corrente for int i, começando em 0, até i menor do que list. Tanto faz, as duas listas vão ter o mesmo tamanho, né? Ponto size e mais. Então, enquanto for menor que minha lista, renderize o quê? Renderize canvas, para renderizar um canvas, draw path, e agora, quem são os meus paths? Os elementos da minha lista. Então, mPathList.get item na posição i, mPathList paintlist.get na posição i também. Daí você poderia, vou apagar isso, vamos apagar essa linha aqui, vou comentar por hora, então vou renderizar o que está na lista e vou fazer que no momento em que o usuário tire o dedo da tela, adicionar os elementos na lista, né, que é o que nós queremos a princípio. Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou colocar que mPathList recebe add da posição atual, do corrente paint, e o mPathList recebe um add do corrente path atual. Mas as variáveis dessa classe, corrente paint e corrente path, tem que ser reinicializadas. Elas têm que ter um novo objeto do tipo paint path, respectivamente, para elas. Então, vamos lá. Então, vamos criar. Corrente paint recebe new corrente. New paint
e o corrente path recebe novo new path. Qual que é o problema se a gente fazer dessa forma aqui? Essa forma aqui tem o problema que nós, a cada vez que o usuário terminar o traço, eu estou começando um novo traço. Então vamos rodar isso daqui, vamos ver o que está acontecendo. O que vai acontecer, né? A princípio. Veja que rodou. Vou desenhar. Olha, já não desenhou. Por que que não desenhou, hein? Olha, agora apareceu. Por quê? E o meu segundo desenho, olha lá, apareceu um desenho agora com um estilo diferente. Vou tentar selecionar uma cor. E o primeiro traço ficou da cor que eu queria, o segundo não. Por quê? Bom, temos dois problemas aqui. O primeiro problema é que veja que ele não está desenhando enquanto eu estou passando onTouch na tela. Por quê? Porque aqui no método onDraw, eu não estou deixando renderizar o CurrentPaint, que é quem tem a referência dos elementos que estão sendo visualmente aqui, ó, manipulados, CurrentPaint e CurrentPath, tá? Então eu vou ter que descomentar essa linha aqui que eu já tinha deixado. Então, depois de renderizar a lista, renderizo também o Paint corrente e o Path corrente. Ok, corrigimos esse problema, vamos rodar de novo. Então agora, a hora que eu selecionei a cor, azul, um roxo ali, e vou tentar desenhar. Olha, o roxo apareceu. Parei e vou continuar agora, vou fazer outro desenho. E o estilo dele mudou. Ou seja, o que aconteceu? No momento em que eu terminei um desenho, foi adicionada uma nova camada. Um Paint e um Path corrente novo. Só que a configuração desse Paint e desse Path são novas, não tem configuração nesse Paint aqui. E daí eu tenho um problema. Então, uma forma de eu garantir que a inicialização esteja coerente, tá? É eu guardar essas configurações. Ou ainda, eu posso fazer o seguinte. Vamos separar, vamos criar um método de inicialização. Toda vez que for criada uma nova camada, que seja um método para inicializar essa nova camada. Então vou vir aqui e vou criar um init. Que olha aqui onde está a nossa inicialização. Está aqui, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar um public void init layer draw. Então, inicializar. Eu estou escrevendo todos os métodos em inglês porque eu comecei escrevendo em inglês, então vamos escrever em inglês. Não fica métodos em português, métodos em inglês com uma bagunça. Então, init layer draw faz o quê? Ele faz isso daqui, ó, faz esse comportamento aqui. O problema desse método, da forma como que eu vou colocar aqui agora, é que ele vai fazer com que essas duas linhas também vão vir aqui. O problema desse método aqui é que ele vai sempre definir as cores iniciais, e isso não é do nosso interesse. Eu não quero que sempre defina vermelho. Então eu posso fazer da seguinte forma. Para que a aplicação comece com uma determinada cor, eu posso até trazer essa definição dessa cor para cá. Então, color black. Tá? Então sempre começa com color black. Em seguida, eu só posso fazer isso, evidentemente, depois que o objeto já existe. Então, init layer draw e depois eu altero o paint para color black. Em seguida, aqui ainda dentro do init layer draw, eu seto o estilo do traço. Então, o estilo do traço está setado e a largura do mesmo, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui, ao invés de eu criar um novo desenho, eu vou chamar o método initLayerDraw. Essa ideia aqui de adicionar um novo elemento aqui dentro do final do traço também não me parece agradável. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos testar e daí a gente vai ver. Ó, eu vou selecionar uma cor, vou desenhar. Desenhei. Vou selecionar outra cor e vou desenhar. Desenhei. Selecionar outra cor e vou desenhar. Tá funcionando?
está funcionando. Lá, olha lá que agora não funcionou, hein? Por que que não funcionou quando eu fiz o segundo traço? O que está acontecendo é que esse init layer draw, ele está mantendo a configuração aqui, ó. Ele está mantendo essa configuração. Cadê a configuração? Aqui, ó. Ele está rodando sempre para ser da cor. Aliás, desculpa, quando você cria um paint, a cor por padrão dele é preta. Então, eu tenho um problema. Para que eu não tenha esse problema, o que eu posso fazer é armazenar localmente, assim como eu estou armazenando meu paint corrente, eu posso armazenar essa característica local, aquela característica que o usuário está usando localmente. E daí, para isso, eu vou ter que ver o tipo, que é as minhas cores. Então, aqui é o color. Pronto. Então, eu vou precisar de uma variável aqui para um corrente color. Mas que tipo que vai ser o meu corrente color? Bom, as cores no final são gravadas de forma como inteiro. Eu posso salvar como inteiro? Posso, mas eu posso usar um color, tipo especializado para isso, color Rebel, que faz isso para mim. Cuidado para não pegar tipo de uma classe que não seja necessário, um pacote que você nem usou no seu projeto. Você vê que tem outras classes, color envelope, tem várias coisas ali que são de outros projetos, tá? Então você cria dependências desnecessárias. Então eu vou pegar essa variável aqui, corrente color, e vou inicializar ela logo após fazer a inicialização da camada. Então, corrente color, vou setar uma cor inicial para ela. Ela vai receber new color rebel. Pronto, inicializei ela, um objeto, e agora coloco corrente color.setColor. E qual é a cor que eu vou setar? Eu vou setar uma determinada cor aqui. Eu vou colocar aqui, setando a nova cor, color.black. Pronto. Agora, o que eu vou fazer é fazer que o meu corrente paint.setColor, e eu vou passar o inteiro. Qual o inteiro? O que está guardado em corrente color. .get. Acho que passo direto aqui. Vou pegar o get color. Veja que o get color me devolve o inteiro e pronto. Agora eu tenho a cor sendo passada aqui. Então, inicialmente eu já tenho uma cor. E quando for mudar a cor do meu desenho, na verdade eu não vou alterar a cor do paint diretamente. Eu vou alterar agora a cor da minha variável do meu corrente paint. Então, vai ser aqui o corrente color.setColor color.toRGB. Então, veja que eu estou mudando a cor que está sendo utilizada atualmente, e em seguida eu já estou setando essa cor para o meu paint atual. Tá? Isso, ok. Vamos mandar recompilar e vamos ver o comportamento, o que acontece. Vamos lá, vermelho. Fazer um segundo traço. Olha lá, por que está começando com preto e não está mantendo a configuração? Não está mantendo a configuração, por quê, gente? Porque quando eu estou mandando fazer a inicialização aqui, ó, eu estou criando no meu init draw, eu não estou setando a cor dentro do init draw do meu paint atual. Então aqui no meu init draw eu vou ter que fazer o quê? É aqui que eu vou ter que fazer essa linha aqui, ó. Realmente, quando eu inicializar uma nova camada, é que eu vou fazer isso. Setar a cor dela. Então, deu um problema na execução. Eu acho que o objeto color ainda não estava criado. É aqui, ó. Vou sair daqui para antes do init. Selecionei a cor. Rosa, rosa, rosa. Verde, verde e verde. Então está funcionando conforme esperado. O que está acontecendo é, a cada vez que o usuário
termina um traço, ele adiciona um novo elemento no path e no paint, numa lista, renderiza eles a todo instante, renderiza a camada atual, que são o corrente paint e o corrente path, e quando eu solicito para alterar a cor, ele também faz a alteração na corrente color, que é a minha cor atual. Agora fica de desafio aí para vocês criar aqui uma caixinha de diálogo. Pode ser um evento on-long click, tá? On-long touch, para o que o usuário possa selecionar qual é o tipo do objeto que ele quer desenhar. Até agora nós estamos desenhando linha, mas nós podemos desenhar mais coisas. Corrente paint, por exemplo, path, ó, ponto. Eu posso desenhar quadrados, eu posso desenhar círculos, add circle. Então, como que vocês vão manipular isso? Então, pensem um pouco e estejam criando estratégias para que o usuário selecione. Fica a dica aqui. O tipo do traço você pode armazenar aqui, tá? Como um corrente paint ou como um corrente style trace, inventa uma variável aqui e armazená-lo localmente. E aqui dentro você vai ter que analisar quando você for fazer, em vez de fazer um line to, você vai ter que verificar se você vai fazer um line, um circle, um square, depende do que o usuário selecionar, tá bem? Bom desenvolvimento para vocês e até mais, pessoal.